O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: "Não têm vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma delas de 2 a 3 medidas. Disse-lhes Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe da mesa." E eles levaram. Quando o chefe da mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam, chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Foi assim que em Caná da Galileia Jesus deu início aos seus milagres. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. É sempre bom poder celebrar a vida de todos os dias, o cotidiano, celebrar uns com os outros, todos em Deus, perceber que a nossa vida ganha sentido maior quando está em relação e quando é consciente desta bênção que é a presença de Deus na nossa vida. E é interessante que este tempo comum que começou, falávamos no domingo passado, este dia do batismo, que é um pé dentro do tempo natal, um pé dentro do tempo comum, que agora seja reforçado com estes milagres, com este milagre que nós acabamos de escutar. Eu gosto de pensar que este tempo, ou neste tempo, Jesus faz milagres. É o tempo comum e é o tempo onde, no cotidiano, nas coisas do dia-a-dia, os milagres podem acontecer. Andamos sempre a correr, sempre meio cansados, meio a queixar-nos, queixamos-nos das circunstâncias, dos contextos, em casa, nos locais de trabalho, a reclamar no trânsito, muitas vezes com boas razões, mas a pensarmos nas coisas que nos preocupam todos os dias, que nos tiram a paciência, que nos tiram a sintonia mais profunda de coração. Mas às vezes esquecemos também de olhar e de considerar os inúmeros milagres que a vida nos traz todos os dias, a toda a hora, em todas as circunstâncias, em tantos contextos. Esquecemos-nos muitas vezes de dar verdadeiramente graças por tanto que temos, que somos, que vivemos, por tantas possibilidades que a vida nos oferece, assim diria, gratuitamente, tantas vezes, e que nós nem sempre reconhecemos como tal. Por isso eu diria que há muitos milagres que acontecem todos os dias, que estão a acontecer, e mais, há muitos milagres que estão por acontecer e que estão a precisar apenas do nosso olhar, estão a precisar apenas das nossas mãos para que Deus os possa verdadeiramente realizar e concretizar. E por isso gostava de sublinhar isso, os milagres que acontecem e os que estão por acontecer e a precisar apenas de qualquer coisa nossa para se realizar. Neste primeiro milagre que nós ouvíamos hoje, este é considerado o primeiro milagre de Jesus, sobretudo no contexto de São João, se bem que São João não lhe chama propriamente milagres. A palavra que ele usa é sémion e significa sinal. Portanto, o primeiro sinal que Jesus faz tem uma relevância, porque nos fala logo de um Deus de festa, não de um Deus de tristeza, de um Deus que participa na festa da humanidade, nas festas da humanidade, num casamento,
num momento importante para aqueles noivos, para aquelas famílias, para aquela comunidade. E para além disso, é um Deus que faz festa connosco e um Deus que faz festa em nós, que quer realizar festa em nós. E este milagre deixa-nos aqui muitas indicações para a vida. Este primeiro milagre, então, que não é uma cura espetacular, que não é aquilo que nós estávamos, se calhar, à espera para o primeiro milagre, tem muita graça, eu diria. Tem muita graça no sentido também de um certo, permitam-me, humor, mas sobretudo tem muita graça no sentido da presença de Deus. E ele é o primeiro, não apenas no sentido cronológico de ter sido o primeiro a acontecer, mas ele deixa-nos um sentido programático, que é o modo como Jesus faz milagres tem a ver com este primeiro milagre. O sentido mais profundo de cada milagre tem a ver com este primeiro milagre, que é fundamento, que é a essência, que é deixar o sentido mais intrínseco de cada milagre, no fundo o fio condutor. Então o que é que aconteceu? Já sabem, estava num casamento, o casamento é um momento também obviamente muito importante para os noivos, reflete muito esta relação entre homem e mulher, casal, família, famílias, comunidade. Mas o casamento e um banquete nupcial tem também um sentido bíblico de relação entre Deus e a humanidade. E, portanto, também há aqui uma invocação dessa relação de Deus com a humanidade. Então, o que é que acontece? Faltou o vinho. Faltou o vinho e isso significa qualquer coisa de especial, uma falta. Faltar vinho significa faltar alegria na Bíblia, significa faltar Deus. Não apenas a alegria do dia-a-dia, mas significa faltar Deus. Então a primeira grande pergunta é: quantas vezes nos falta o vinho na nossa vida? Neste sentido, faltar a alegria, faltar Deus. Quantas vezes nós estamos nessa carência? Olhamos para a nossa vida e percebemos que nos falta esse sentido na relação uns com os outros, na relação lá de casa, de família, de trabalho, até às vezes da comunidade cristã. Falta-nos essa alegria mais profunda, esse sentido da presença de Deus. E é importante nós identificarmos essa nossa carência também. Às vezes, num mundo cheio de tantas coisas, é bom aceitar, perceber as nossas carências, as nossas ausências, as nossas faltas, aquilo que nos falta, o vazio que nos habita. Não é por estarmos cheios que temos uma vida plena. Não é por bebermos muito que ficamos com a nossa sede saciada. Então, aceitar, perceber, identificar as nossas carências. Neste milagre havia também 6 talhas, certo? E estavam vazias. Então, às vezes, o 6 é o número da imperfeição, não é? Se considerarmos que o 7 é o da perfeição, o 6 é a imperfeição. E então, também isso fala de nós. Somos, às vezes, talhas vazias, às vezes as nossas relações perdem densidade, às vezes servimos o vinho bom no início e depois, cada dia que passa, as coisas vão perdendo alegria, entusiasmo. E então as próprias relações parece já foram boas, já foi bom, já antigamente é que era, no início de qualquer coisa. Então, essa persistência no tempo é uma sabedoria, este saber permanentemente guardar o melhor para o dia seguinte, não porque não o vamos consumindo, mas porque amanhã pode ser melhor e não pior do que o dia de hoje. Então, também na relação uns com os outros e na relação com Deus. Então, dessa alegria, reconhecer as nossas fragilidades, o vazio que às vezes tem a nossa relação, o que nos falta de Deus na relação até uns com os outros, o quanto às vezes essa presença não está presente. Bom, estava naquela história uma mulher, Maria, e esta sensibilidade inicia um modo, um milagre, um acontecimento. Ela percebe, a primeira coisa é perceber a carência, ela percebeu que faltava ali qualquer coisa, percebeu que faltava vinho, faltava alegria, faltava Deus. Então ela chamou o Jesus e disse-lhe: olha, eles não têm vinho. E ele podia ter dito: eu já percebi. Mas ela não, é mãe, ela sabe como é que isto funciona. Então olhou para ele e disse: eu sei que tu já viste, mas é só para que fique claro que eu estou-te a dizer que falta vinho. E depois faz uma coisa ainda mais brilhante, que é chama os serventes e não disse mais nada a Jesus e disse: olha, faça o que ele vos disser.
Mas ele tinha acabado de dizer que ainda nem sequer tinha chegado a hora dele, portanto, à partida daquilo que ele tinha dito à mãe é que não ia fazer nada, certo? Mas a mãe conhece o filho muito melhor e que não sei se foi para criar pressão, se ela disse isso em voz alta ou se ele ouviu, mas simplesmente disse: façam o que ele vos disser. E o que é que Jesus manda fazer? E aqui é que o milagre é muito bonito. Ele manda olhar para essas 6 talhas, essa imperfeição, esse lugar do pecado, porque eram as talhas da purificação, esse lugar do pecado, da fragilidade, que nos representa a nós. E ele não fez nada, de algum modo, não é? Ele podia ter feito tudo, podia buscar água, podia pôr dentro das talhas, não fez nada. Ele só mandou, passa a expressão, convocou a humanidade para este milagre. E depois manda colocar água. A água no sentido, a água representa muito da humanidade, de sermos homens e mulheres, da vida de todos os dias, da necessidade que temos de água para a vitalidade, da natureza, para tudo. Então ele mandou colocar água. E agora o milagre é muito bonito, porque é transformar água em vinho. Bom, alguns poderão estar muito entusiasmados por outros motivos, mas no sentido mais pleno é transformar a humanidade a partir da divindade. Não sei se sabem, ali num exegeta, fiquei escandalizado, devo dizer, que segundo as contas dele eram 600 litros. Parece muito, mas também não sei quantos convidados é que eram, mas eu acho que um Deus que transforma 600 litros de água em 600 litros de vinho é claramente um Deus fiável. Se muitos soubessem, provavelmente teríamos mais gente na comunidade. Mas enfim, esta água, esta transformação é transformar a humanidade em divindade, é incluir Deus na história. E esse é um milagre muito bonito, por isso é que ele é um milagre programático, é o início de todos os milagres. Na Eucaristia, eu digo isto muitíssimas vezes, na Eucaristia há um momento que eu gosto muito e que acho que a liturgia ainda não valorizou suficientemente. E se eu pudesse mudar alguma coisa na liturgia da Eucaristia, era o único contributo que eu tinha para dar. Então é o momento em que colocamos água, uma gota de água, que é a humanidade, a fragilidade, numa taça, que ainda por cima significa um cálice, mas que tem o sentido de uma taça, que significa na Bíblia a vida, o destino, o percurso, numa taça que já tem vinho, que foi colocado vinho. Se vinho representa a alegria e Deus, então cada Eucaristia é este o milagre que nós queremos celebrar, é a nossa humanidade a transformar-se a partir dele e não de nós. Por isso cada Eucaristia também nos convoca para esse grande milagre. Então, e o que é que eu queria pedir hoje? Queria pedir ao Senhor que nós nos deixássemos a tocar também pelas nossas carências e fragilidades, fôssemos capazes de as assumir, de as enfrentar, fôssemos capazes de perceber o quanto nos falta de alegria e de Deus na nossa vida, nas nossas relações. O quanto às vezes o nosso vinho é fraco, é frágil, tem pouco sabor. E depois pedir esta graça de deixarmos que Deus nos transforme e que transforme a água que somos em vinho que Ele é. E é isso que eu pedia para nós, pedia para a Igreja, pedia para a humanidade. Num tempo em que pedimos a paz para tantos locais, sobretudo a faixa de Gaza, todo este conflito em Israel, mas também pedimos para a Ucrânia, pedimos para a República Centro-Africana, para tantos locais no mundo onde não há paz, onde não há Deus, onde não há lugar para a alegria, que nós possamos pedir a graça de ir enchendo estes vazios com Deus, com a alegria que vem dele e não de nós. E claro, fica um desafio para hoje, para os que bebem água, continuem a saborear a água e não se metam no vinho. Mas para aqueles que bebem vinho, hoje podem ir buscar à garrafeira a melhor garrafa que tem, a melhor não, uma boa garrafa de vinho e saborear esse vinho também com este sentido de presença, de festa. Não é preciso beber 600 litros, não há essa necessidade, mas há a necessidade de saborearmos, de darmos graças por tanto que temos e por tantos que temos. Então que o Senhor nos ajude a que a humanidade que somos se transforme cada vez mais à divindade ou na divindade daquele que um dia assumiu a nossa humanidade.